Acho que tinha que haver uma CPI sobre o desperdício dessa CPI. Uma CPI sobre como essa CPI trabalhou ativamente para esconder os verdadeiros crimes que estavam acontecendo pelo Brasil, tentando levar a atenção única e exclusivamente para o presidente Bolsonaro. Nós já sabíamos que isso iria acontecer. Os juristas e as pessoas que entendem de lei, que tinham olhado esse relatório final de milhares de páginas desconexas, com prints de postagens que não se conectavam com as ideias e não tinha nenhum fundamento em nenhuma lei, era um total desespero. Eles tentaram intimidar com volume, deram um relatório com vários terabytes e milhares de páginas, mas a verdade é que não continha absolutamente nada. E eu falei no início dessa CPI que isso seria um grande tiro que sairia pela culatra, que não só não serviria para enfraquecer o presidente, como possivelmente o deixaria mais forte no final. E dito e feito. E ela só serviu para uma coisa, Cris, para mostrar as entranhas do nosso Senado e o quão urgente é a necessidade de nós mudarmos aquela casa, aquela instituição, que deveria ser o nosso foco de esperança contra os atropelos inconstitucionais do STF, está hoje comunada, né? De certa forma, aliciada pelo STF para que eles possam, lhes dando carta branca para que eles possam agir como bem entenderem. E é claro, não poderia ser outra razão. Assim, o Randolph, eu já saberia que ele iria aos saltos correndo para o STF, provocar alguma reação e tentar colocar o seu nome nas manchetes da imprensa tradicional. Não foi bem uma surpresa, mas foi interessante o fato de ver que os outros coleguinhas dele também estavam juntos, né? O Renan, o Omar Aziz, que o resto do G7 a gente nem lembra, mas esses três se tornaram as figuras mais destacadas durante esse período horroroso, que eu não chamo nem de CPI do circo, porque quando a gente vai no circo, nós nos divertimos, nós temos alegrias, a gente vê pessoas com grande talento. Ali não tem talento, não tem diversão, não tem alegria nenhuma. Só serviu para mostrar as entranhas, as vísceras podres do nosso Senado. E mais uma vez, né, várias pessoas tiveram sua reputação destruída, foram tratadas como lixo. Nós nunca poderemos esquecer a forma que Mayra Pinheiro, a doutora Nise Yamaguchi, o Luciano Hang foram levados lá como se fosse para passarem por um linchamento público, né, tratados como sub-humanos, menos que um cidadão, por criminosos. Essa parte que mais nos deixou indignada, vendo pessoas de bem honestas sendo tratados como bandidos por criminosos, e os bandidos foram tratados como reis. Um livro tem que ser feito sobre essa CPI, da forma como o Wilson Witzel foi tratado. Quando lhe perguntaram, o senhor está confortável aqui? Quando Marcelo Ramos foi tratado, a forma como os criminosos foram tratados, o momento em que eles levantaram e deram as costas para cientistas que foram lá mostrar o outro lado da história. Assim, aquilo lá foi um show de horrores. E a única coisa ruim dessa notícia, que já era sabida, é que nos fez relembrar aquele momento triste da história brasileira, que não deu em nada. A conclusão da Lindora Araújo, que nós sabemos hoje não é nem um pouco apoiadora da direita, foi muito clara. Aquilo foi uma ação política. Bom, se ela foi uma ação política, deveria ser investigado os crimes que essa ação política cometeu, como divulgação de informações sigilosas de várias pessoas que foram convocadas para depor, a forma como elas foram tratadas, a forma como a imprensa tentou destruir essas pessoas. É só isso, na minha opinião, que tinha que ser investigado.